Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu vou trazer aqui mais uma vez com vocês uma análise interessante das tentativas de ataques da mídia ligada ao mercado financeiro e também das mídias ligadas ao senhor Luiz Estevão, ou especificamente o portal Metrópolis, que tenta inserir o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, figuras ligadas ao governo, o tempo inteiro no escândalo do Banco Master, mas como a gente mostrou aqui na semana passada, na análise do vídeo sobre o silêncio do senador Alessandro Vieira, que mal fala nada ali sobre a questão do seu colega de partido, o governador Ibanez Rocha, que é o que está mais atolado dessas figuras políticas aí nesse escândalo, né? Colocou ali através do BRB 16,7 bilhões de reais do dinheiro do povo de Brasília e, segundo a Polícia Federal, por pura camaradagem. Agora a gente está começando a ver ali a atuação ainda mais incisiva do portal Metrópolis, querendo inserir o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, nesses escândalos. Se você entrar, por exemplo, no portal Metrópolis agora, só tem matéria tentando associar ao governo algum tipo de pauta negativa, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores algum tipo de pauta negativa, indivíduos que tenham tido alguma polêmica com o Partido dos Trabalhadores também com pauta negativa, mas não se fala absolutamente nada sobre o que foi revelado ontem pelo Lauro Jardim, na coluna do Lauro Jardim. Vamos lá. Na semana passada, a Andresa Matais publicou na sexta-feira um artigo que o título era INSS, publicitária do PT, liga careca à consultoria fake de 371 milhões. Daniele Fonteles recebeu consultoria de fachada que movimentou 371 milhões. A coluna, ela diz que pagamentos eram do careca do INSS. Aí você vai ler aqui, por exemplo, a matéria. Essa moça, Daniele Fonteles, ela foi publicitária de algumas peças da campanha da presidenta Dilma em 2010, ou seja, há 16 anos atrás. Ela não é publicitária do PT. Ela prestou serviço, é o que a própria matéria diz aqui, prestou serviço de publicidade ao Partido dos Trabalhadores em algumas peças, inclusive o texto foi alterado, né, porque falava em algumas peças, agora só está dizendo aqui, ó, responsável por várias campanhas eleitorais do PT, inclusive de Dilma Rousseff em 2010. E antes estava responsável por campanhas do Partido dos Trabalhadores, inclusive por ter feito algumas peças da campanha da Dilma em 2010. Já mudaram a matéria. Inclusive, deixa eu ver se consta aqui como atualizado, que não é a cara deles colocar que foi atualizada a matéria, né? Tá aqui, atualizado às 7h24 da manhã, do dia que publicou a matéria. E aí o que aconteceu? Quando você vai ler a matéria aqui, você vê que essa moça, Daniele Fonteles, não é publicitária do PT. Não tem relação nenhuma com o Partido dos Trabalhadores hoje, pelo que a própria Andresa Matais traz na matéria, mas o título da matéria é Publicitária do PT, tá claro aqui, ó, publicitária do PT, liga a consultoria de 371 milhões fake. E aí quando você vai para a matéria que foi publicada pelo Lauro Jardim no dia seguinte, na verdade no domingo, conhecido como ontem, né, ele traz o seguinte aqui, esta revelação sim uma revelação que deve ter atenção, que é o quê? Requerimento na CPI do INSS vai pedir convocação de administradora do escritório de Flávio Bolsonaro. O que é que aconteceu? A administradora do escritório de Flávio Bolsonaro, Letícia Caetano dos Reis, é irmã do sócio do careca do INSS. E existe uma suspeita ali envolvendo alguns esquemas que podem ter conexão com Flávio Bolsonaro. Se você entrar no portal Metrópolis não tem isso, se você entrar no UOL não tem isso, se você entrar no Estadão não tem isso, se você entrar na Folha de São Paulo não tem isso, nem no próprio Globo, se você entrar na capa não tem isso. Isso aqui tá lá escondidinho na matéria que o Lauro Jardim publicou na coluna dele. E olha o que diz a matéria aqui para vocês entenderem, ó. Requerimento na CPI do INSS vai pedir convocação de administradora do escritório de Flávio Bolsonaro. Há um requerimento de convocação que chegará esta semana na CPMI do INSS destinada a deixar tenso o agora candidato, pré-candidato, né, Lauro Jardim, por causa do período, Flávio Bolsonaro. Trata-se de Letícia Caetano dos Reis, que vem a ser administradora do escritório de advocacia do 01 desde sua fundação em 2021. Letícia é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio do careca do INSS na empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e alvo de uma operação da PF por suspeitas de lavagem de dinheiro no exterior por fraudes praticadas contra os aposentados. Detalhe, ela é administradora desde 2021, tem como irmão o sócio do careca do INSS e quem era o presidente da República em 2019, 20, 21 e 22. Essa ligação é uma ligação perigosa. E aí segue. A propósito, o escritório funciona no mesmo endereço da mansão comprada por Flávio há 5 anos por 6 milhões de reais. Aquela mansão que
Segundo as pesquisas ali feitas pelo mercado imobiliário, vale de 14 a 16 milhões, o Flávio pagou 6. Né? Aí vai vendo. No requerimento, consta que Letícia já disse em entrevista que foi indicada para ser administradora do escritório de Flávio pelo advogado Willer Tomás, muito amigo do senador e que já defendeu o irmão dela, né, o Alexandre Caetano, em alguns processos. Diante das evidências suspeitas de uma conexão entre Flávio e o núcleo de Antônio Carlos Camilo Antunes, visto que seus sócios são irmãos. Aí a pergunta que não quer calar: por que o Portal Metrópolis não publicou isso? Porque não é de interesse do Luiz Estevão minar a campanha do Flávio Bolsonaro. Não é de interesse do UOL minar a campanha de alguém que possa impedir a vitória do Lula no primeiro turno, que é o que eles querem, né? Eles não querem. Eu não acredito, na verdade, que o Flávio Bolsonaro teria tanta força como muita gente apresenta por aí. Também ainda não acredito que o Flávio Bolsonaro será candidato realmente. A gente precisa aguardar ainda algumas movimentações, porque se o Flávio realmente for candidato, o clã Bolsonaro corre o risco de perder tudo, né, de certo modo. Por quê? Corre o risco de perder a cadeira de Flávio no Senado, corre o risco de perder a cadeira de Eduardo Bolsonaro, que aparentemente não vai ser candidato a nada, corre o risco de perder a cadeira do Carlos Bolsonaro no Senado também, porque ele já perdeu a cadeira na Câmara de Vereadores do Rio, já que ele renunciou, porque ele pode não ser eleito lá em Santa Catarina, senador da República, e male pode conseguir talvez a eleição do Jair Renan Bolsonaro para o cargo de deputado federal. Então ele perderia ali, no mínimo, 4 espaços, né? Porque o Flávio Bolsonaro poderia conseguir a reeleição no Rio de Janeiro, não seria tão fácil, mas seria menos difícil que a presidência da República. O Eduardo fez o que fez, perdeu o cargo de deputado federal. A Michele pode ganhar o cargo de senadora da República pelo Distrito Federal. O Carlos poderia ser eleito facilmente deputado federal, porque uma eleição proporcional é mais fácil que uma eleição majoritária, que é o caso de senador da República. E o Jair Renan poderia ser também candidato a deputado federal, que eu acho que ele já tem 21 anos, né? Poderia ser candidato a deputado federal também e ser eleito. Então ele poderia ter ali, no mínimo, 4 representantes ou 5, né? Nem vou botar o Eduardo Bolsonaro. Seria a Michele, o Flávio, o Jair, a Michele, o Flávio, o Carlos, a Michele, o Flávio, o Carlos e o Jair. 4, né? Sem incluir o Eduardo. Se o Eduardo não tivesse perdido o mandato pelo que ele fez. Então a gente precisa ter esse cálculo também aí. Então assim, você não vai ver nesses veículos da mídia tradicional ataques massivos ao clã Bolsonaro nesse momento, porque eles não querem tirar a possibilidade de o Lula pelo menos não vencer a eleição no primeiro turno. Eles não querem macular o clã Bolsonaro, porque eles sabem que apesar do histórico do Flávio, apesar de tudo que o Flávio tem feito, a quantidade de votos que o clã Bolsonaro tem para passar por candidato do mercado é importante para ou levar a eleição para o segundo turno, ou eles perderem a eleição no primeiro turno. Então isso é notícia. A administradora do escritório do Flávio Bolsonaro é irmã do sócio do careca do INSS desde 2021. Qual a prova que a gente não tem, por exemplo, que o Flávio poderia ter tido alguma influência ali, ou ela, ou alguém ligado ao Flávio? Pode não ter tido influência nenhuma, Carlito? Pode. Mas pode ter tido? Pode. Muito mais do que dizer que a publicitária do PT é sócia do careca do INSS, porque é uma moça que prestou serviço em 2010 ao Partido dos Trabalhadores, segundo a própria matéria. Reflitam sobre isso, compartilhem esse vídeo e marque alguém que talvez não saiba que o Flávio Rachadinha pode estar envolvido também direta ou indiretamente no escândalo do INSS. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!